Passou no Jornal Nacional o bagulho do Monark, mano. Caralho, velho. Tá porra, moleque. Mano, tipo, eu tô meio perplexo por isso, tá ligado? É, moleque. Passou, porque, tipo, passou por causa do Monark? Claro que sim. Mas muito por causa que tinha duas pessoas, né? Deputados, né? Os dois. Junto com ele. Então, muito provavelmente vai dar merda, né? O negócio foi muito. Foi muito longe por conta disso, tá ligado? Mano, a merda é muito grande. Ó, aqui, ó. Vou colocar o áudio aqui. Porque é só eles falando. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, mandou investigar o possível cometimento de crime de apologia do nazismo pelo deputado federal Kim Kataguiri, do Democratas, e pelo apresentador do podcast Flow, Bruno Ayub, que usa o nome de Monark. Ontem, numa transmissão do podcast, o apresentador provocou perplexidade e revolta ao dar uma demonstração explícita de antissemitismo. Ele disse que deveria existir um partido nazista no Brasil e defendeu, palavras dele, o direito de ser anti-judeu. Já o deputado Kim Kataguiri disse que foi um erro a Alemanha ter criminalizado o partido nazista. A também deputada Tabata Amaral, do PSB, participava do programa e reagiu aos comentários. Ela disse que o nazismo é contra a população judaica, que essa comunidade até hoje tem que se preocupar com sua segurança porque recebe ameaças. Tabata Amaral afirmou ainda que a liberdade de expressão termina onde a sua expressão põe em risco a vida do outro. As falas do deputado Kataguiri e do apresentador Ayub provocaram protestos de entidades judaicas. Nas redes sociais, milhares de postagens reverberaram a indignação com as declarações antissemitas. A Associação Nacional dos Procuradores da República declarou que o direito à liberdade de expressão não é absoluto e que repudiar o nazismo é uma tarefa permanente a ser reiterada por todos. O crime de apologia do nazismo é punível com até 5 anos de prisão. O deputado Kim Kataguiri disse que a decisão do PGR tem cunho político, que vai colaborar com as investigações. Alegou que fez um discurso antinazista e que defendeu que o nazismo seja repudiado com veemência no campo ideológico para que as atrocidades nunca sejam cometidas novamente. Depois do cancelamento de um contrato de patrocínio, o apresentador Bruno Ayub foi às redes sociais pedir desculpas, alegando que estava bêbado, e foi demitido pela empresa produtora do podcast Flow. O Monark saiu mesmo. O Igor comprou a parte do Monark, gente. Ele foi demitido mesmo. Tipo, demitido assim, eles decidiram, tipo, pro Monark vender a parte. Então ele saiu mesmo. A parte da sociedade do Monark foi pro Igor. Então o Igor tem a parte do Monark também. Tá bêbado, mano. Então, rolou muita pressão pro Monark sair, porque tinha uma galera lá que participava, né, do Flow, participa, né, que ia cair fora caso o Monark não saísse, mano. Foi mal, tava doidão. Mano, a última vez que eu fiquei meio bêbado, e foi pouco, porque foi um copo só, né? Foi aquela vez que eu tava bebendo coca aqui, que tinha uísque, na verdade. Aí eu fiquei conversando comigo mesmo no chat. E eu fiquei falando com o Guaxinim sobre desinaugurar. O que a gente ia desinaugurar. É isso, sabe? Foi isso foi isso que acontece, assim. Aí, você quer ver o mais bêbado, assim, bêbado mesmo? Vê os bagaceira lá, na Gabi, que eu fui, os dois. Lá eu tava bêbado. Mas o que eu faço? Sei lá, mano, eu fico... Nada. Eu não sei, nada, mano. Eu não cometo crime, mano. Quando eu fico bêbado, eu bato cabeça ouvindo música. Então, sei lá, né, mano? Falar que tava doidão é meio foda, né, mano? Foi mal, tava doidão.
É foda, mano. Tava demorando. Tava demorando. Nossa, e o foda é que todas as vezes que deu merda pro Monark, eu falava que, mano, o Monark não é cancelado porque ele não acredita em cancelamento. Mas é que ele não tinha ido. É que. Aí que tá. Ele não tem como ser cancelado até ele cometer um crime, né? Porque quando comete um crime, aí não é a internet mais, sabe? Aí eu, eu acho que passa para outra coisa, sabe? Quando comete crime, aí não tem como você só ignorar o cancelamento. Não tem mais essa parte. Ai, mano. Não tem mais essa parte de você, mano, se eu não. Se eu não acreditar no cancelamento, eu não sou cancelado. Caralho, velho. Mano, eu acordei com. Mano, é isso. Eu acordei com isso. Eu acordei falando, que porra é essa? Por que que. Primeiro, eu entrei, abri o Twitter, abri os Trending Topics. Aí tava lá, Monark. Falei, tá, o que que foi que. O que foi que ele falou dessa vez, esse pilantra? Ai, esse mocinho. O que foi que ele fez dessa vez, sabe? Aí tá bom, né, mano? Vamos ver. Aí eu vindo aquilo, eu fiquei. Não. Não. Mano, o cara não. Mano, eu desacreditei. Eu desacreditei. Devia ter. Não, o cara é. Ô, caralho, mano. Não, e o tanto de patrocinador que caiu fora, tá ligado? Flow deu uma trupicada que esfolou a cara no chão, né, mano? Porque o próprio Flow Podcast deu uma esfolada absurda, né? A imagem foi pra casa do caralho, ok? Mesmo que o Monark já saiu, o futuro do Flow tá raspado, tá ligado? Tá raspado pra caralho. Esfolou tudo, esfolou. Aí, com isso, todo mundo que faz parte dos estúdios Flow toma de travessado, tá ligado? Tomou de travessado. Tomou de travessado, mano. Porque aí tem Vênus Podcast, tem o do Petri, tem o. Como que chama? Eu não lembro. Tem mais um lá que é. Eu não lembro. Eu não lembro. Tem um monte. Tem o do David Jones. Tem mais um. Tem mais um, eu não lembro. O que tá com eles também. Space Today. Que é o do Ciência Sem Fim, isso. Sem Fronteira, Sem Fim, eu não lembro. Eu não lembro. Por que vocês estão falando Podpah e Balela? Isso aí nem faz parte do Flow Studios, gente. Eu tô falando do Flow Studios. Todos os outros podcasts que fazem parte do Flow Studios. Podpah e Balela, vocês estão malucos, mano? Vocês não prestaram atenção em nada que eu falei, né, mano? Vocês estão só, tipo... eu vou falar Balela e Podpah aqui. Não, mas tem... Tem mais um. Eu esqueci de mais um que tinha lá. Mas eles tomam de travessado. Tem. Eu não sei se o do Lito faz parte. O do Lito, eu não sei. Eu não sei. Nerdcast. O Lito pediu pra tirar todas as participações. E aí tem isso também. Patrocinador tá só pedrada em cima do Flow. Um monte de gente participou do Flow. Pedrada também pra excluir as participações, né? Excluir os vídeos que fizeram participação. Mano, tá acontecendo isso pra caralho, velho. Tá acontecendo muito, muito, muito. O Calango pediu pra excluir o dele e o Balela também. Tipo, com o do Zero também. O Balela, a entidade Balela. Mano, é isso, velho. É isso pra porra, mano.
Ai, é o que o Skylab já falava lá atrás, né, mano? Rogério Skylab. Cadê se eu acho? Pau. Roubaram meu pau. É como ele já dizia, né, velho? É como, mano, é como o Skylab já dizia. Lá atrás, né, velho? Botou a mão ali e começou a se arrepender e começava a gritar: cadê meu pau? Cadê meu pau? A partir daí eu fiz uma música. Não! Roubaram meu pau! É o que ele já dizia, velho. Capado! Canalha! Não! Roubaram meu pau! A cara dele, eu adoro! Estrago! Não! Roubaram meu pau! Castrado! Canalha! Catástrofe! O pesadelo só começou. Cadê meu pau? Cadê meu pau? Cadê meu pau? Cadê meu pau? Maravilha! Maravilha, Rogério, maravilha. Não, mas o que o Skylab... Isso aqui, mano... Concordo muito aqui, ó. Não gosta disso, na verdade, Sky. Agora a gente gostaria que aqui fosse uma conversa de botequim. Mas não é um botequim. Ah, Porque tem uma multidão vendo lá fora, cara. Isso aqui, querendo ou não, você sendo formado ou não, isso aqui é um programa jornalístico, porra. eu não gosto disso. A forma do programa é de conversa livre, ok, não tem problema. Mas é um programa jornalístico. Precisa ser, entendeu? a gente não pode ser só dois moleque idiota. Eu sou meio idiota, na real. Foda-se, mas é um programa jornalístico, tem uma multidão vendo. Eu não gosto disso. Tá aí, mano. Tem uma multidão Tá vendo. vendo o BBB também. O BBB é um programa jornalístico. Não é uma conversa de botequim, porra. Então, tudo que se fala aqui tem uma responsabilidade, sacou? Tem responsabilidade, né? Eu acho que descobriu meio tarde demais, né? Descobriu meio tarde demais sobre a responsabilidade, né, mano? Mano, porra, velho. Ô, na boa. É muito louco que dava pra ser tudo diferente, tá ligado? O Flow dava pra ser um puta podcast da hora, sem essa parte toda que foi caminhando, porque deu pra ver a caminhada aonde tava indo. Não dá, deu, tipo, há um bom tempo ele já fica falando sobre liberdade de expressão pra caralho, né? E ele tava indo cada vez mais longe nessa ideia, tá ligado? Sem o Monark, não, mas é que tá, no começo tinha o Monark, tá ligado? E aí, a partir do momento que deu um clique na cabeça dele pra falar sobre liberdade de expressão e sobre liberdade a todo momento, a todo custo, foi aí que começou a quebrar tudo, a descarrilhar. Entendeu? E aí, ele foi. No começo era só um toquinho disso aí, falando aos poucos. E aí, ele foi entrando tanto nisso, indo cada vez mais longe, que bateu o limite agora, tá ligado? Bateu o limite, mano. Ele quer tanto a liberdade, ele adora tanto, ele quer tanto a liberdade pra caralho de tudo, que o cara meteu uma dessa ao vivo. Não fez. Mano, pela liberdade, ele colocou tudo a perder. Ele colocou tudo a perder pra defender a liberdade, aonde nem tá. Nem tem nada acontecendo pra ele lutar pela tal liberdade que ele quer. Ele já era livre, mano. Ele queria uma liberdade de alguma coisa que nem precisava. Não precisa, nem tem que ter isso aí. É um negócio tão, sei lá, mano. Nossa, não faz o menor sentido. E aí, eu tava vendo. Aí nossa senhora, né, mano? Porra, velho. Oi, Meilis.
A transição do Monark, do cara que fala bobagem, que era engraçada, pra cara que fala merdas absolutas toda semana. Foi muito triste. Então, e foi isso mesmo. Tipo, no começo, era só bobinho, tá ligado? É só bobo. Era tipo eu fazendo um podcast, tá ligado? Às vezes conversa umas coisas sérias e tal, mas era bobinho, era engraçado, queria aprender coisa com os outros, porque podcast você acaba fazendo uma coisa dessa, tá ligado? Você vai aprendendo umas coisas com os outros, você vai chamando gente que sabe muito sobre um assunto, você vai discutindo, debatendo, você vai aprendendo, você vai indo mais longe, numas ideias e tal. Só que aí, mano, aonde que foi? Aonde que deu o clique pra ele querer tanto? E é foda que o que acontece muitas vezes o que aconteceu também é querer discutir, debater muito pesado em assuntos que não se domina tanto. Aí que tá errado, tá ligado? Antes de você querer discutir pesado, você pode discutir e debater. Mas ele discute e debate pesado, sabe? Pesado, assim, tipo, ele quer defender a ideia dele que ele nem tem essa ideia tão construída a ponto de saber estudado, sabe? Não tá com a ideia estudada. Aí que fode. E uma coisa, né, que acontece desde sempre, é ele não escuta. Discordo. Ele não tá disposto a mudar de ideia. Ele não escuta. Ele nunca escutou. Ele nunca escutou. Teve muito... Mano, o tanto de gente que já foi lá pra ele falar de novo e de novo coisas com argumentos muito fodas, quebrando o argumento dele, eles não... Ele passa reto. Passa reto. Passou completamente reto. E aí passou tão reto que ele só maturou ainda mais a ideia que ele já tinha. Ele não usou o que os outros estavam falando pra ele chegar numa nova conclusão. Ele sempre teve a mesma conclusão. E ele foi indo cada vez mais longe na própria conclusão e foda-se o que os outros estavam falando. Porque dava muito pra ele agregar o que os outros estão falando na ideia dele e chegar num lugar novo, melhor. Mas não, ele só foi indo mais longe na própria cabeça dele. Até chegar em um lugar que, calma lá, né? Calma lá que a última do Monark antes dessa aqui já era uma escorregada, mano. Já era uma puta escorregada, né? Que era todo mundo, que tem direito, né? Que ele tinha falado que, a pessoa tem direito de ter pensamento, né? Alguma coisa assim, pensamento racista, acho que era isso, né? Já era já era tortaço. E aí, qual que é o próximo degrau? O próximo degrau... O que é o próximo degrau dessa ideia que ele tinha falado, né, mano? Porra, velho. Aí, caralho. É foda, né, mano? É foda, velho. Aí deu, né, mano? Aí, por um acaso, quem estava na mesa eram 2 deputados, aonde sobrou pra eles também, o que deixa tudo muito absolutamente mais pesado. E um deles é o cofundador, eu acho, né, do MBL, que tem muita gente que gosta e tal, né? Ai, meu Deus, MBL. E aí, mano, a situação toda foi catastrófica. Não é à toa que passou no Jornal Nacional. Passou no Jornal Nacional, por quê? Porque tinha deputado no meio, mano. Nossa, meu Deus do céu, velho. É isso, mano. Foi longe demais, mano. Foi efeito dominó. Foi o efeito dominó, cascata, mamada, tudo, mano. Mas o Kim é contra proibir nazismo na Alemanha. Eu não sei, mano. É o que tá lá, tá ligado? É o que tá lá. Mas é que ele tava bêbado. E são 4 horas de conversa, gente. Ele quase mandou o argumento do Xbox 1000 Grau, né? São 15 mil horas de conteúdo, não é?
Quase mandou o argumento do Xbox 1000 grau. Quase. O contexto, mano. Tem um contexto todo. É verdade, eu fiquei 26 horas, 25 horas e meia batendo em demônio com 61. E o máximo que aconteceu é eu falar... Ah, mano, foda-se o Neymar. Isso foi o máximo pra mim. Porque eu já tava 24 horas batendo em demônio e o pessoal veio falar, mano, o Neymar fez gol. E eu falei, foda-se o Neymar, mano. Eu tô aqui cansado, caralho. Eu só quero que termine logo essa porra. Foi isso. Foi o máximo. Eu acho que bateu no teto isso aí. Isso é pior. Ai, desculpa, mano. Foi outros tempos, mano. Faz tempo isso aí. Faz tempo. Sabe como é, mano? Faz tempo. As coisas mudam. As coisas mudam, mano. Faz tempo, faz tempo. Tem um contexto. Foram 24 horas de pura falação, mano. O Phelps vai ser preso. Ai, velho. Nem fudendo que você fez isso, Felipe. Desculpa, Carol. Desculpa. Tô chateada. Age. Ah, acontece, age. Não, isso é. Bêbado não inventa coisa do nada. Ele só parte o filtro de que tem medo de falar sóbrio. Ele usa isso pra defender o que não muda nada. Sim. Na real, isso é ainda pior. Porque ele sempre pensou isso, né? Tipo... Ele só perdeu o filtro do que... Ai, eu tô ao vivo, o que eu vou falar? O que eu posso falar e eu não posso? Ele perdeu esse filtro. Você me ameaçou de cascudo aquele dia de procurando o Phelps no desenho. Acho que você devia ir preso. Ah, moça, que pena, né? Tem uma frase que o pessoal tava falando bastante assim, insistir em seus direitos sem ter noção de suas responsabilidades não é liberdade, é adolescência. Monark não consegue entender isso, assim como todos os outros ANCAPs. Então, o pessoal vai muito longe, sabe, mano? É um negócio muito... É prezar tanto pela liberdade que esquece a sociedade em si, tá ligado? Você esquece que tem alguém do seu lado, mano. Você esquece disso. É muito um cada um por si absurdo. É um cada um por si elevado ao extremo. Ah, mano, eu vi o vídeo do Zelune, mano. Eu vou colocar só o áudio aqui, mas o Zelune era meio próximo do Monark. Eu não sei se próximo a recentemente, atualmente. Mas ele ele já foi bem próximo, assim, do Monark. Então, eu vou colocar aqui os vídeos. Ah, vamos ver, vamos assistir. Porque o Zelune mandou muito, mano. Aqui. Ele ficou puto, mano. Ele ficou puto. Não dá mais. Não dá mais. Eu tô puto, eu tô chateado. Porra, não dá. Acabei de assistir esse vídeo aqui, esse discurso horroroso que aconteceu. Eu não vou falar o que foi falado, quem falou, não vou falar nem onde tá, não quero que ninguém divulgue esse vídeo aí com esse discurso. Eu não quero também que isso chegue em pessoas que flertam com o nazismo. Eu não quero que isso dê poder para as pessoas, dê ideias, dê argumentos para pessoas que flertam com essa coisa horrenda, horrorosa. Não tem nem palavra para essa merda, de tão hediondo que é. Eu sempre acreditei nessa pessoa, eu sempre acreditei que ela tinha um coração bom, que ela era inocente, que ela falava merda por ignorância. Mas hoje eu entendi que foda-se se a pessoa é inocente, se ela tem um coração bom, se ela acha que tá fazendo bem. Foda-se. A partir do momento que você divulga publicamente um discurso de merda, um argumento que, favorece genocidas, favorece morte, favorece extermínio de pessoas que só estão ali existindo, como nazismo, racismo, homofobia, o caralho que for, não importa quem você seja, como você quis passar, cara, não pode tolerar isso. Não é um bagulho... É o que eu já falei aqui, mano, eu já falei em live antes. Não importa se sua intenção não era magoar, sua intenção não era ofender. Foda-se a sua intenção.
A pessoa que escuta, ou que lê a mensagem, ou que recebe a informação, ela vai atingir ela, tá ligado? Uns bagulho pesado desse, você acha que não, mano? Você acha mesmo que não? Foda-se muito a sua intenção, mano. Foda-se pra caralho. O que importa é a mensagem, é a informação que tá passando ali. Que, porra, eu tava bêbado, né? Ele falou agora, postou no Twitter, pô, tava bêbado. Porra, eu nem percebi, sei lá. Foda-se. Tem o maior programa aí da porra da internet, dos podcasts aí, cara. Por que foi beber então, mano? Você é responsável pra caralho. Não é assim, você não tá numa roda de bar, mano. Você não chegou pra um cara e ofender um cara e pode ir lá depois chegar e conversar com o cara e falar, porra, foi mal, desculpa aí, fiz uma merda, fiz uma cagada. Não é isso. Você tá divulgando um discurso na internet, é público essa merda, cara. Não vai beber pra fazer a porra de um programa que você sabe que é o maior programa do Brasil que você tem, é uma puta responsabilidade que molda a cabeça da galera, forma o caráter da molecada aí, de pessoas até adultas que compactuam, que estão ali formando opiniões e argumentos. Seja mais responsável nessa porra, você é adulto, cara. Você tem 30 e poucos anos, quase 40 aí, porra. Eu só não quero que ele chegue preso. Mano, agora o que vai acontecer com ele é justo. Tem a parte 2, gente. Tem a parte 2. Mano, o cara falou merda, né, velho? Liberdade é uma coisa linda. E o que você tá fazendo é uma coisa feia. É idiota. Não é lutar pela liberdade. Você tá lutando pelo direito de ser um merda. A gente já deu voz pra esse povo pra entender que não é mais pra dar. Porra, aí não é pra chamar um judeu, um cara lá de Israel, seja lá quem for pro seu programa, pra te ensinar. Tem a porra da história. É porque ele mandou essa ainda, né, mano? Ele falou que tava bêbado. Desculpa, eu tava bêbado. Eu falei umas bobagens. E eu convido aí alguém, né, da comunidade pra me ensinar. Mano, deu Ed, tá? Eu espero. Mas o cara me... Mano, velho, caralho, mano, não é mais assim, não tem mais essa, velho. Se fosse, sei lá, 2007, é uma coisa, tá ligado? Porque aí a internet tá começando, você pesquisar coisa... Mano, 2022, você querendo que alguém te ensine... Porra, velho. Na boa. E você quer que ensine? Então, se for seguir os outros... Ai, mano. Ai, velho. Israel, seja lá quem for pro seu programa, pra te ensinar. Tem a porra da história tá aí, cara. Tem livro, documentário, tem um caralho pra caralho aí. Porra, sabe? Ninguém tem que ficar ensinando a gente como não ser racista, como não ser nazista. Não, cara. Pelo amor de Deus, tem um puta de um espaço bacana aí. Tem dinheiro pra caralho, tem uma galera bacana é isso que eu do falei. seu lado, galera. Mano, dava pra ter sido tão diferente tudo, tá ligado? Se não entrasse nessa espiral de pensamento, de liberdade sem parar. Mano, a cada... De 5 podcasts, 4 ficava falando disso, mano. Essa espiral de pensamento bosta, sabe? Tem tantas outras coisas pra falar, tem coisa pra cacete pra aprender, pra brincar, pra zoar. Papo sério, tem papo sério também, mas toda vez isso, mano. Caralho, velho. Liberdade é legal? Claro que é, mano. Mas, pô, a gente já tamo legal aqui. Foi pra caralho, foi longe essa espiral merda. Que só levou a cada vez mais catástrofe, velho. Cacete, mano. Não, dava pra ter sido tudo muito mais da hora. Galera foda aí, trabalhando com você, apoio, contato com o Brasil inteiro. Porra, você tem aí na mão pra divulgar coisa foda, coisa legal, mano. E você vai falar essa merda aí, vai divulgar coisa idiota que só subtrai, mano. Acorda nessa merda. Acorda, vai estudar. Vai conversar com pessoas da área. Mas não conversar pra fazer ibope, pra fazer um programa. Não, conversa na moral mesmo, papo reto. Senta. Expressa sua opinião e escuta, cara. Escuta a porra da vivência de quem sofreu, mano. De quem viveu a merda. Puto Eu mesmo, sei mano. que quem não viveu nada, não sofre por existir, dificilmente vai ter um senso de empatia, vai ter, né, vai ter alguma noção disso. Mas escuta, tá? A vida é uma merda pra muita gente, cara. Sua vida é maravilhosa. Então aproveita esse privilégio, espalha coisa boa, mano. Escuta quem sofreu e reproduz a parada de quem sofreu, pra não sofrer mais. E eu tô te dando um toque pra quem falou isso e pra quem concorda com isso. Está a Você falar pode o morrer óbvio. por isso. As pessoas... Então, o foda de falar o óbvio é que o Monark não sabe
e tem muita gente que não sabe também. Eu já falei aqui também, várias vezes, falar o óbvio, você tem que falar o óbvio. Não é porque você... pra mim tá óbvio isso, eu não vou nem comentar isso. Mano, a melhor coisa que você pode fazer é comentar de novo o óbvio. Porque pra outras pessoas pode não ser. E, por exemplo, tem gente que fala assim, tem muita gente que, tipo, tweetou zoando, nazismo é errado, sabe? Tá, se passássemos muito tempo sem falar, por exemplo, que nazismo é errado porque é óbvio, vai ter gente por aí que não vai achar nazismo errado, entendeu? Então, mano, você tem que falar o óbvio de novo e de novo. Você tem que falar, você tem que relembrar as coisas. Mas é foda explicar o óbvio pra criança. Não, mas aí que tá, não é porque é óbvio pra você que pra todo mundo do chat, por exemplo, é óbvio. Ou pra que todo mundo por aí é óbvio. Não, mano. Eu acho muito errado o pessoal puto por certas pessoas falarem o óbvio por aí. Eu acho errado. Se pra você é óbvio, ok, mano, passa reto. Passa reto do negócio. Agora você fica puto porque a pessoa... Nossa, a pessoa tá falando esse negócio de novo, mano. Negócio mó óbvio. Não, mano. Não. Você tem que falar de novo e novo. Você tem que falar. Se você tiver com vontade de falar o óbvio, fale o óbvio. Que fale o óbvio de novo e de novo. É bom. É bom. Pessoas aí tão putas com você e com razão, a nível de querer te pegar na porrada e te matar. Porque os ancestrais morreram por causa do seu discurso, de coisas alinhadas com o que você fala, com essa liberdade demais pra onde não tem que ter. Super entendo, mas eu não tenho saco pra isso, de ficar falando o óbvio. Tá, mas aí que tá. Você não falou o óbvio, mas ele tava falando o óbvio, eu falei o óbvio aqui, e você veio taxar, de certa forma, que eu estava falando o óbvio. Entendeu? Então é isso que eu tô falando. Você, de certa forma, taxou por ter o óbvio sendo falado. Então aí você meio que... O que deu a entender o que você tava falando não precisa falar o óbvio, Phelps, entendeu? É desse jeito que eu tô falando. Então deixa falarem. Deixa falarem, mano. E vê se nunca mais fala essa merda. E fica quieto. E seja responsável também, porra. Não é preciso que me ensine, não precisa que ensine porra nenhuma. Você tem que ir lá aprender sozinho, você é adulto. Vai atrás de não fazer merda. É o mínimo que você tem que fazer. Sério, de coração. De coração. De alguém que, tipo assim, não devia ter tanta esperança em você, mas ainda tem. É porque o Zelune ele foi bem próximo durante muito tempo do Monark. Aí eu não sei se recentemente ainda tá próximo. Mas ficou puto, mano. Ficou puto, velho. Loucura, mano. Mais send respect. Doeu muito esse final. Então, mano. É porque, tipo, pra gente, Monark, né, mano? Falou merda e tá aí, tá ligado? Mas imagina pra alguém que é muito próximo. Aí, não tô falando que defenda, mas deve ter machucado muito mais essa pessoa, tá ligado? O Zelune, o Igor. É que o Igor tava lá, né? Eu não sei, mano. Mas machuca, tá ligado? Alguém próximo, assim, deve ser uma decepção do cacete pro Zelune. Exatamente. Exato, mano. É foda, mano. Uma das coisas que ninguém discute, como saúde mental das minorias discutem essas coisas, fica. Você cria uma paranoia fodida na cabeça. Mano, tipo... falando de novo e de novo essas coisas que a pessoa já deve escutar pra caralho, já mexe com a vida da pessoa. E aí vai lá e escuta num podcast que muita gente tá ouvindo e provavelmente na hora que deu essa merda toda, muita gente deve ter aplaudido, tá ligado? Tipo, aplaudido o Monark e querendo defender muito o Monark, sabe? Eu vi o pessoal falando, um pessoal que tava defendendo o Monark em ficar no podcast, que o Flow perdeu quando decidiu tirar o Monark. Se eles abaixaram a cabeça pra isso, então perderam. Eles não vão conseguir mais a liberdade que eles tanto queriam, entendeu? Tem muita gente falando isso, tá ligado? E tá, aonde que você quer chegar com isso, tá ligado? Aonde? Aonde?
Eu não sei, mano. Mas são tudo muliro falando isso. Mano, o pior é que tem uns muliro velho, né, mano? Um jornalista da Jovem Pan foi falar do assunto e fez saudação nazista. O Brasil tá acabando mesmo, né, mano? E quantos por cento, desde 2018, quantos por cento a mais de núcleo neonazista? Grupos Ó, isso aqui é de 16 de janeiro. Grupos neonazistas crescem 270% no Brasil em 3 anos. O que aconteceu, mano, nos últimos 3 anos? Não sei, mano. Tô pensando aqui, velho. Por que nos últimos 3 anos, mano? Mano, não sei não, né, velho? Não sei, mano, não faço ideia. Coincidência do quê? Ué? Caralho, mano. Loucura, né, velho? Que maluquice. Aí um lá do governo fez o vídeo lá igual o Goebbels, não lembro o nome dele. Que é um vídeo igual, mano, é tipo 1 pra 1 do vídeo lá do Goebbels, eu não lembro o nome do cara. Eu não sei falar o nome dele, mano, é um nome ruim. Mas, mano, nossa, esses são um absurdo, velho. Eu tô rindo pra não chorar, velho. Pera, deixa eu ver. Primeiro, a Melis tinha mandado um negócio desse. Vamos ficar felizes um pouco, mano. Em caso alguém tá tendo um dia ruim, aqui tem um nazi tomando soco. É isso? Vamos ver. Pronto, é muito bom. Tomaste, mano. Se fudeu. Se fudeu. Se fudeu, mano. Desmontou, mano. Desmontou. Derreteu. Ficou feliz. Dormiu. Ele dorme. Ele tá... Shhh. Fala baixo. Ele tá dormindo. Shhh. Deixa ele dormindo, mano. Deixa ele dormindo. Não acorda ele não, porque ele dormindo é melhor do que acordado, né, gente? Nem acorda, mano. Shhh, deixa ele dormindo, mano, melhor. Que nível de coincidência teríamos de um comentarista de um suposto tchau que mais parece... Ih, caralho. Eu não vou mostrar isso aqui porque eu não quero mostrar uma saudação nazista aqui, né, mano? Mandou a mãozinha pra cima ali, né, mano? Não é a mãozinha pra frente, é a mãozinha pra cima, assim, só. É complicado, né, velho? Né, velho? Então, é o que o Hitler fazia. Mano. É que ele fazia outro, né? O pessoal fazia um e ele fazia outro. É foda, velho. Reafirmar conceito que não pode ser esquecido. Não é falar o óbvio. A gente vê que tem muito movimento fascista crescendo pra caralho no Brasil. Isso mostra que não é mais tão óbvio assim. Então, exatamente. E é muito maluco como o pessoal que defende o que o Monark falou, comparando com Partido Comunista, sendo que as duas coisas são completamente diferentes uma da outra. Não faz nem sentido você comparar um com o outro. Não faz nem sentido. Não é nem o oposto, é que são duas coisas diferentes mesmo. Um já quer o extermínio pelo próprio negócio. O outro, ditadores comunistas trouxeram morte. Entendeu? Um já é a própria coisa. Não tem nem como você comparar uma coisa com outra, sendo que as duas nem faz sentido. Não faz sentido, mano.
Não são nem opostos, são coisas diferentes. Não é oposto, gente. Não é um de direita e o outro de esquerda. Não é isso. É que é diferente. É diferente. É você comparar carro com árvore, sabe? Uns negócios assim. Não faz sentido, velho. Não é tipo, ditador usou o nazismo e trouxe morte. Não, o próprio nazismo, independente do que tá ali, vai trazer a morte, vai trazer o extermínio. Porque ele já tá, na base, o extermínio. Ele prega, exatamente. Ele já tá completamente na base. O extermínio de várias... Nossa senhora, é o próprio conceito, exato. Eu tive um professor no cursinho que berrou com um aluno que comparou nazismo com comunismo. Ele berrou e o aluno ficou pianinho. Ficar pianinho é foda, mano. Ficar pianinho. Mas então, o que eu achei ok é que eu assisti, assim que acabou eu comecei a live. O Flow, eles fizeram um Flow hoje. Um Flow de 40 minutos. Que eles trouxeram o André Lagist, que ele é doutorando em ciências políticas, professor. E eles falaram, tipo, quem mais falou foi o próprio André Lagist. E ele falou sobre isso, sobre o que é o que foi o nazismo, por que você não pode fazer isso tudo, sabe, de deixar criar um partido nazista e tal. Ele já deu palestra na minha escola, ele é muito bom. Então, ele praticamente é um vídeo, é um flow de 40 minutos onde ele só fica falando sobre isso, é uma palestra praticamente, entendeu? Ele nem olhava pro Monark. O Monark mal falou nisso aqui, mano. Eu achava que o Monark ia chorar em algum momento, tá ligado? Tipo, terminar, porque é falando sobre o... falou. E aí quem mais falou foi ele. Tipo, 99% foi ele falando. O Monark ficou só do ladinho, quietinho. Do Martin Gilbert. Eu trouxe um dos livros mais importantes da história do Holocausto. É uma história dos judeus da Europa, mas assim, antes de mais nada, eu queria dizer que o nazismo não perseguiu só judeus. O Holocausto e a especificidade dele aconteceu com os judeus. Câmaras de gás, 1,5 milhão de mortos de crianças e tudo mais. É o que o Museu do Holocausto... Ele fica falando... Tipo, é um flow inteiro só falando sobre isso. Só falando por que foi uma bosta o que ele falou. Porque foi uma merda, mano. Aí tem o chat, eu nem vou abaixar ali, mas é muita gente falando fica Monark. E deu uma aula. Não, foi uma aula, mano. Não só pro Monark, pra todo mundo assistindo, né, mano? Acima do próprio Monark, tá ligado? Porque o Monark falou merda. Falou. Mas o que mais me pesa é o pessoal assistindo e aplaudindo o que o Monark falou. E o pessoal assistindo isso, querendo que o Monark fique. Entendeu? Então eu não quero... Não é nem sobre o Monark mais. O que eu penso. É o pessoal assistindo e sendo influenciado e pensando igual ele. Porque aí o Monark é um. Mas quem assiste é muita gente. É muita gente propagando a ideia do que ele tinha falado, entendeu? A pior parte, com certeza, é essa. Em Jerusalém fala da especificidade dessa perseguição com os judeus, mas o nazismo perseguiu negros, perseguiu ciganos, perseguiu deficientes, perseguiu gays, homossexuais. E eu acho que, humildemente, eu me coloco aqui também representando essas populações, não só como judeu, porque eu acho que a gente não pode normalizar o mal. E o mundo não é uma utopia de palavras que vão ser apenas escutadas. O mundo é feito de palavras e ações e reações. E o mundo foi, até pouco tempo atrás, um lugar muito ruim para muitas pessoas. Ele sabe falar, mano. E eu acho que o que a gente está vivendo hoje em dia com a modernidade, com a educação, com o acesso à informação e à ciência e à história, é que a gente pode construir um mundo melhor. E a gente precisa ter essas responsabilidades, que é escrever, contar, ensinar. E por isso eu trouxe esse livro, é um calhamaço de mais de 1000 páginas. É um livro que conta a história do Holocausto.
Obrigado, Zé Alfing, pelo 100 bito. Eu achei meio zoado que ele não falou olhando pro Monark, só o Igor. Eu vi o episódio inteiro e é muito incrível o que o André fala. Mas eu acho que ele devia ter falado isso principalmente pro Monark. Ah, mano, eu acho que independente, isso não muda nada, tá ligado? Ih, deu Ed. Isso não muda nada, não, mano. Falar pro Monark ou não, mano. O foda é que os donates são os que falam mal do Monark, não o chat. O chat fica apoiando, né, mano? Eu acho que tanto faz, mano. Tanto faz olhar ou não, velho. O Monark já... olhando pro Monark ou não, ele já tá enfiado, mano. Não é mais sobre o Monark, mano. É sobre o público. Terminou o Ed? Ainda tá passando? Ainda tá passando, ainda tá passando. Ele é comentado por várias autoridades do assunto. Talvez um dos livros mais importantes. É um livro para vocês. É um livro para os ouvintes, para os espectadores, se quiserem comprar, está em português. Mas é um livro que acho que abre essa conversa. Tá. Cara, eu imagino que você tenha visto lá o trecho do que aconteceu e tudo mais. O que você tem para falar sobre aquilo? Tenho dó do Igor às vezes, porque ele toma muita coisa por culpa do Monark. Bom, é óbvio que não dá pra você falar mal do Igor se o Monark tá falando merda. Eu não acho dó, ok? Dó não. Porque em vários momentos que o Monark falava merda, o Igor passava reto. Entendeu? Eu não consigo, não vou nem a pau colocar os dois no mesmo patamar, porque isso eu acho que isso é doente também, sabe? Você fazer isso é tão merda quanto você só deixar passar reto. Mas eu acho que ele devia ter sido mais incisivo em muitos momentos que o Monark falava merda. E isso faria ficar muito mais de boa, por exemplo, eu não pensaria isso que eu penso hoje, entendeu? O que eu penso hoje do Igor, não acho ele nem a pau perto do que o Monark já falou e tal, não. Mas ele deixou passar muita coisa. Ele ria ou fazia qualquer coisinha, mas ele nunca bateu de frente com o Monark em alguma merda que o Monark falou. Não sei. Pelo menos as vezes que eu vi o Monark falando merda, o Igor deixava passar reto, ou falava tipo, cala a boca, Monark, alguma coisa assim, sabe? E deixava, e vamos pra próxima, e vamos pra próxima, e vamos pra próxima. Pode ser que é mais em off, mas é que tá, o que importa é o que a gente tá vendo. Ainda mais o que eu falei, o que importa muito é o público. O público vai entrando nessas ideias que o Monark sempre falou. O público, mano, o Igor deixava passar reto. E o público tá indo na do Monark, tá indo junto. E aí, em momento algum, pelo menos em público, o Igor dava umas puxadas, uns cutucão. É foda, mano. Então, esse negócio de sentir dó, pelo menos do grupo que tá aí no Flow Podcast ali, eu acho que dó desse jeito, não sei, mano. Não sei, tá ligado? Porque é meio foda. É meio foda. Ele devia ter sido muito mais incisivo. Ele devia ter sido muito mais incisivo. Não coloco do mesmo patamar. Porque qualquer conversa que era realmente... Igor, com outra pessoa, eram conversas da hora, eram conversas ok. Sabe? Era uma conversa sempre legal, levava pra outra coisa. Aí que é foda, mano. E aí... E aí quando o Monark falava, entra nessas coisas. Não sei, mano. Eu acho que, tipo, ele merece e deve ser punido sendo afastado ou talvez judicialmente. Mas tem muita gente querendo mal. É que, mano, a ideia dele realmente abre muito
É um leque muito aberto, mano. O negócio que o Monark falou é uma coisa muito pesada. Ele não falou uma coisinha que estão elevando muito, sabe? É um negócio absurdamente pesado, velho. E não é também, não é tipo, ele falou mal do meu fandomzinho e aí eu quero que ele morra. Porque eu estou na internet e eu quero que essa pessoa morra porque falou mal do negócio que eu gosto. Não é isso, sabe? Não é ele defendendo uma ideia política básica. Aí eu não concordo com a ideia política básica dele, eu quero que ele morra. É mais pesado que isso, tá ligado? É mais pesado. É muito mais pesado, mano. Então foda, mano. Para falar sobre isso, fazer uma breve leitura. Gusta Muniz mandou: a cabeça do Igor e do Monark deve estar uma merda uma hora dessas. Consequência, né? Exato, mano. Exato. Eu faço live aqui desde 2016, quase todo dia. A gente conversa sobre um monte de coisa, uns papos sérios. Eu não sei, mano. É o que eu falei. Tô esperando ser cancelado até hoje, mano. Eu tô esperando ser cancelado até hoje. Não sei, mano. Caralho, velho. Eu não sei, mano. Como que esse pessoal consegue? Como que esse pessoal consegue, mano? De um comentário. Na verdade, de um comentário não. Na verdade, tem um texto que chama O Paradoxo da Intolerância, que ele aparece na obra A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, do livro do Karl Popper. Ele fala sobre a crítica extensamente às ideias filosóficas que deram origem, na opinião do autor, aos movimentos totalitários do século XX. Todo o livro é uma defesa da sociedade aberta e pluralista, da racionalidade e do falibilismo. Ele fala, eu não vou ler o texto inteiro, ele fala assim: devemos, pois, reservar o direito, em nome da tolerância, de não tolerar os intolerantes. Devemos afirmar que qualquer movimento que prega a intolerância está fora da lei e considerar criminoso o incitamento à intolerância e perseguição, da mesma forma que é criminoso o incitamento ao homicídio, ao rapto e ao reavivar da escravatura. Em resumo, a tolerância ilimitada levará ao desaparecimento da tolerância. O que eu quero dizer com isso? A República de Weimar, que foi o governo alemão antes da subida de Hitler no poder, ele acreditava nessa inclusão de várias ideias e, com isso, o Partido Nazista concorreu democraticamente às eleições na Alemanha e venceu. E o primeiro ato deles foi acabar com toda a sociedade civil alemã, com todas as instituições democráticas e perpetuar o que eles perpetuaram na Segunda Guerra Mundial, com 50 milhões de mortos, com 6 milhões de judeus, com diversos centenas de milhares de várias outras minorias. Essa abertura que eles deram em nome desse debate de ideias, o outro lado não entende esse debate de ideias. O outro lado não está interessado em debater ideias, o outro lado está interessado em tomar o poder com golpe e impor a sua vontade, que no caso do nazismo especificamente, é voltado a uma ideologia radical, extremista. Ele dá umas olhadas pro Monark, mano, e dá pra... Eu não sei, parece pra mim que ele tá puto com o Monark, mano. Parece muito que ele está puto com o Monark. Puto. E ele tá falando de boa com o Igor. Entendeu? Ele tá, tipo, aqui, ó, olhadinha de boa com o Igor, conversando, falando as coisas sério. Quando ele olha pro Monark, é com um olhar meio que de desprezo, sabe? Um olhar, tipo, de puto. Desprezo, mano. Tipo, que merda, velho. Você tá aqui. Genocida baseada em raça. Não só em raça, mas na ideia de um ser humano geneticamente melhor que o outro. A U-128 com o Wall-E. E para que a humanidade possa, entre aspas, sobreviver, como diz no livro Sapiens, de Yuval Harari, o escritor israelense premiado, eles acreditavam que eles estavam fazendo bem para o mundo, o nazista. E eles mataram pessoas que, independentemente da idade ou do sexo,
eles acreditavam que eram seres inferiores. Esse tipo de debate, dentro de uma sociedade democrática, ele não pode ser permitido, porque você não tem como debater com aquele que, se subir no poder, vai matar você. Isso está fora do campo democrático das ideias. É como você colocar um partido que é uma organização criminosa, como o PCC, ou você colocar, ou como a gente imaginar agora, grupos terroristas concorrendo a eleições nos países que eles estão se alojando no Oriente Médio. Isso é ruim para a sociedade, é ruim para a humanidade e ruim para o futuro do mundo. E acho que no mundo que nós vivemos hoje em dia, com a polarização política, com um ano de eleição no Brasil, com crises humanitárias acontecendo pelo mundo, onde a gente está vendo cada vez mais o aumento do radicalismo, do preconceito, e eu acho que a gente não tem que normalizar isso. E não é só sobre o nazismo, né? Quando a gente escuta frases assim em diversos lugares da sociedade que tem uma voz que influenciam pessoas contra gays, contra negros, contra qualquer outra minoria que seja, a gente precisa consertar isso. Precisa haver redenção, precisa haver pedido de desculpas, retratações. As devidas instâncias jurídicas têm que fazer o trabalho deles, não é o meu caso aqui como historiador. Que delícia, um discurso fundamentado. Então, ensinar as pessoas, os mais jovens, falando as crianças, claro, de forma boa. Legítimo, não se pode normalizar. Eu assisti já inteiro, tipo PK. Estou mostrando aqui pro pessoal, mano. Vamos trazer para o debate político no Brasil, por exemplo, como foi mencionado, um partido nazista, isso não faz parte do debate democrático. Existem partidos de extrema esquerda no Brasil, existem partidos que, eventualmente, são extremamente criticados pelas suas posições, mas acredito eu que se um partido, seja ele qual for, colocar nos seus protocolos, nos seus estatutos, que eles prezam pela destruição de uma minoria, pela morte de uma minoria, pelo genocídio de uma minoria, eles não vão ter autorização do Tribunal Superior Eleitoral para concorrer a eleições. Então, não é comparável, né? Eu tenho sérias críticas a partidos extremistas, seja de um lado ou de outro, mas ainda assim, não é comparável. Para você colocar no campo das ideias o que a gente deseja para construir uma cidade mais democrática, mais livre, com liberdade de expressão, mas essa liberdade de expressão ela não pode ser incitação ao ódio, à violência, ao estupro, ao rapto, à volta da escravidão, num país que teve a maior quantidade de escravos importados da Europa, 3,5 milhões, 4,5 milhões de escravos, é mais do que todos os países da América juntos, mais que todos os países da América juntos. O Brasil importou 4,5 milhões de escravos e é o país que mais tempo teve a escravidão e que foi o último a abolir a escravidão. A gente não pode normalizar com isso. A gente precisa educar as pessoas, combater... Fatos. Tenta normalizar. Não é ok, vamos trazer isso para o debate. Não, isso não é ok, não faz parte do debate. O debate, se a gente abre o debate, como ele falou no final, se a gente abre o debate... ilimitado para a tolerância, a gente acaba com a tolerância, a gente acaba com a coexistência, a gente acaba fazendo com que essas pessoas intolerantes possam vir a dominar o poder e aí a gente vai acabar com a liberdade total que as pessoas têm. Caralho, mano! Olha só, olha essa olhadinha aqui, moleque! Mano, essa olhada aqui deu medo, mano. Eu fiquei com medo dessa olhada aqui, mano. Eu fiquei com medo, mano. Deu medo, mano. Essa olhadinha aqui, ó. Olha isso, moleque. Mano, parece que ele vai voar. Ele vai voar, dar um soco no Monark, velho. Moleque, que é isso, mano? E aí a gente vai acabar Caralho, com a liberdade velho. total que as pessoas têm. Mano, saiu laser e fogo, você viu? Você viu que saiu laser e fogo do olho dele, mano? Se fosse a edição do CQC, ia sair laser e fogo do olho dele, em direção ao Monark. Monark, aí você já falou coisa que é foda, né, Monark? É complicado, né, mano? Aí é foda, mano. Porra. Ai. É que... mano, porra, mano. Eu não sei muito o que falar nessa situação, porque eu não sou a favor de nada disso, né? Do nazismo e tal, essa parada, né?
E eu peço desculpa, porque do jeito que eu falei lá, dá pra entender essa porra, né? Então eu não sei muito o que falar. Tipo, eu sempre tratei todo mundo muito bem, eu nunca fui de nenhum grupo que tenha qualquer associação a esse tipo de coisa, então... Bom, isso, eu né? acho que o ponto aqui passa mais pelo lance da conscientizar que... É o que eu falei, gente. Não é mais sobre o Monark. Foda-se. Foda-se muito, mano. Agora, pra mim, é só deixar claro pro pessoal que assiste. Qualquer tipo de não é... Qual palavra eu vou usar? Qualquer tipo de... Talvez menção ao nazismo, ela traz coisas muito carregadas. Essa palavra é uma palavra que tem um significado muito pesado para a humanidade. Exato. Né? Então, realmente, trazer esse tipo de pensamento pro debate político... Como se fosse algo legítimo. Como se fosse algo legítimo, algo que faz... Ele, mano, não serviu muito pra nada o que ele falou ali, porque ele queria meio se defender de, o pessoal achar que ele é nazista, entendeu? Então, ele queria falar, não, vocês acham que eu sou nazista? Eu não sou nazista, mas o pessoal que acha que você é nazista, não, é óbvio que vai continuar achando que você é nazista, mano. Era só não falar. Não podia não ter falado nada, ele só piorou, sabe? Não que piorou, continuou na mesma, e só foi, sabe? Foda, mano. Que é uma mera oposição de ideias, não faz sentido. Exato. Porque o nazismo, o não cerne do nazismo é a violência. Ele não se opõe a outras ideias, ele extermina as outras ideias. E outras, não só ideias, ele extermina as pessoas. Exato. As ideias, as pessoas, independentemente do que as pessoas pensam também. Né? Ele vai exterminar judeus, ele vai exterminar ciganos, ele vai exterminar negros, ele vai exterminar gays, ele vai exterminar qualquer pessoa, independentemente da posição política que a pessoa tenha. Ela é uma questão de... É um conceito existencial, não é um conceito de ideias apenas. E o nazismo, como regime totalitário, baseado na raça, recentemente teve aí a Whoopi Goldberg nos Estados Unidos falando que não foi baseado em raça, mesma coisa, cometeu um erro gravíssimo. Foi cancelado o programa dela. Porque esse tipo de discurso influencia milhões. E é uma coisa, né, que a gente está vivendo no século XXI, com a internet, com a expansão da comunicação de jovens para jovens, e comunicação não formal também. E o trabalho ele é pedagógico. Então, assim, a gente tem que assumir a responsabilidade que nós temos, eu como influenciador, vocês como influenciadores, devido às proporções de que o que a gente está falando, as pessoas estão escutando. E se as pessoas começam a escutar isso demais... Ih, deu Ed. O Samunis mandou 100 bito. Só eu que fico em choque em ouvir o óbvio. Eu gosto, mano. Eu gosto quando falam óbvio. É o que eu falei, a gente falou mais cedo sobre isso, que você chegou depois, pelo visto. Obrigado pelo sub também. Eu adoro quando falam óbvio, mano. Porque vai chegar em gente que não era óbvio pra pessoa, entendeu? Se é óbvio pra mim, eu só fico quieto e escuto mais uma vez, porque é bom. É bom escutar algo e falar, caralho, isso é óbvio pra mim. Que bom que é óbvio pra mim, sabe? Eu reforço pra mim mesmo. Porque, sei lá, se você para de escutar as coisas óbvias, você não sabe mais o que é óbvio ou não, porque você parou de escutar aquilo, entendeu? Então, por isso que eu acho que é bom reforçar pra mim mesmo. É bom. E mesmo que seja óbvio, ele tá falando um monte de coisa aqui que eu não sabia, tipo, informações aleatórias, sabe? O que só reforça ainda mais o óbvio pra mim mesmo. Então, eu gosto. É bom, é sempre bom reforçar o óbvio. Se a gente está vendo no Brasil o crescimento de 270% de atos neonazistas nos últimos 3 anos no Brasil. Porque os discursos de pessoas, de líderes, de políticos, sejam eles influenciadores ou não, de vários partidos, não importa agora, vamos citar nomes, eles vão influenciar pessoas e essas pessoas vão... Esse tipo de discurso, ele cava, parece que ele encoraja... As olhadas, cada olhada é um soco. Uma certa coragem, né, para as pessoas tirarem de dentro delas ideias que são
completamente absurdas, totalitárias, radicais e perigosas para uma sociedade que quer viver em paz e harmonia. O debate de ideias se dá no parlamento, o debate de ideias amigáveis se dá num bar, na sexta-feira à noite, o debate de ideias se dá em casa com amigos, com a família, mas o debate de ideias na qual a gente está incluindo aqui algo que foi extremamente, talvez tenha sido a pior catástrofe da história da humanidade, que foi a ascensão do nazismo. Tem um seriado que chama The Man in the High Castle na Amazon, que é O Homem no Castelo Alto, que conta a história hipotética como seria o mundo se o nazismo tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial. E fazendo um pequeno spoiler, porque isso conta na sinopse, eles dominam todos os Estados Unidos até quase a costa com a Califórnia, e essa parte é dominada pelo Japão, que também é um regime totalitário que vence a guerra com a Alemanha nazista. E o mundo inteiro é considerado um lugar dominado pela Alemanha. Hitler estava vivo na série. E é visivelmente claro que isso não era uma opção. Porque isso prejudicou, depois que eles vencem nessa hipotética história, a vida de centenas de milhões de pessoas, de bilhões de pessoas que tiveram as suas liberdades totalmente retiradas por causa da vitória hipotética do nazismo na Segunda Guerra Mundial. Então, o debate de ideias tem que estar de como a gente tem que discutir como a sociedade tem que ser criada, e aí você tem debates conservadores, progressistas, liberais, economia, etc., etc., mas tudo isso dentro de uma ideia que preze pelo respeito ao próximo, pelo respeito às pessoas, pelas minorias, pelo direito das pessoas de viverem e de voltarem para suas casas, pelas suas condições raciais ou religiosas ou étnicas não serem em nenhum momento mencionadas só porque elas pensam A, B ou C. Então não é ok uma pessoa não gostar de um judeu e poder falar isso. Não é ok uma pessoa não gostar de um gay e falar isso de forma aberta, porque isso é um preconceito com a existência daquela pessoa. E ela não vai mudar aquilo. Ela nasceu assim, ela é assim, ela vai morrer assim. E isso não é ok. Debater ideias de como construir uma sociedade mais justa, mais rica, falar de economia é uma coisa. Preconceito com pessoas pela sua existência, seja ela como for, não é ok, na minha opinião. O nazismo, ele ascende influenciando pessoas também. Ele não ascende em armas, não é? Exato. Existe um filme chamado A Onda, que eu sugiro quem quiser procurar, um filme bastante antigo, onde nos Estados Unidos uma garota... Ele fala bem, ele é palestrante, escola, então faz sentido. O médio perguntam para o professor como foi isso que o nazismo conseguiu conquistar os corações e mentes de tantas pessoas, de tantos alemães, né, de tantas pessoas. E ele monta um esquema de domínio, de poder, de influência de poder e de o que a gente chama de criação de inimigos externos, onde pessoas deveriam ser perseguidas e outras deveriam ser protegidas. Não é o Tá Dando Onda, gente. E ele cria um sistema, um microsistema na escola, como se fosse um regime nazista. E aí ele, em um dado momento, ele acaba mostrando a realidade para os estudantes num evento, e isso é muito marcante. O meu avô, pai do meu pai, sobreviveu ao Holocausto. Ele fugiu de um campo de extermínio, Sobibor, que era um campo que as pessoas chegavam e morriam automaticamente. Tocava música clássica na estação de trem. As pessoas desciam achando que iam tomar banho, marchavam até a câmara de gás, entravam e morriam. Meu avô, por sorte, disse que era jardineiro quando ele chegou. E botaram ele de lado. E ele misturava as cinzas dos mortos que eram queimados nos fornos depois da câmara de gás com a terra para poder fazer espaço. E 6 meses depois, eles se juntaram com vários judeus e alguns presos russos que estavam lá, fizeram uma revolta bem-sucedida. Aí imagina um cara desse escutando... imagina um cara desse escutando na boca de um cara num podcast. Ah, mano... eu acho que é ok ter um partido. Mano... entendeu? O porquê que você tem que pensar antes de falar as coisas? É isso, velho. Porra, velho. Pensa um pouco antes de falar as coisas. Tenta falar da forma mais clara possível. E não se parecer muito... Nossa senhora, né, velho? E mataram 10 ou 11 oficiais da SS, cada um em algum lugar diferente do campo. Isso desestabilizou
as forças polonesas que estavam guardando as entradas dos campos, tinham 11 oficiais da SS, que eram considerados as pessoas mais hierarquicamente mais capacitadas lá. E aprender a ouvir, tinham né? soldados Importante. poloneses guardando a parte do campo como se fossem vigias. Eles se desestabilizaram e muitos judeus fugiram. Meu avô participou da revolta, matou um nazista e fugiu. 300 pessoas fugiram, 55 sobreviveram dessa fuga. Meu avô foi um deles, senão não estava aqui hoje. E meu avô conta num filme, num documentário que o Spielberg fez ao redor do mundo, filmando várias pessoas que sobreviveram ao Holocausto. Meu avô participou desse documentário em 96, ele contou a história dele. Ele tinha que fugir dos poloneses, porque a fisionomia dele confundia os alemães. Não entendiam ele como judeu, mas os poloneses não judeus identificavam ele como judeu. E ele foi várias vezes pego por poloneses que não eram alemães, e foi enterrado vivo, e foi colocado em poços de lama para se afogar, e ele conseguiu sobreviver umas 3 vezes a tentativas de assassinato. Caralho, mano. Depois que ele fugiu do campo de extermínio. E o que os poloneses, então, estavam tentando fazer se ele estava fugindo do campo de extermínio? Porque esses poloneses, eles também aprenderam em algum lugar esse discurso de ódio. Eles também acreditaram nesse discurso de que é ok odiar uma minoria, é ok colocar como bode expiatório e é ok matar uma pessoa. Quando a gente não protege o mal, Elie Wiesel, que foi um grande caçador de nazistas, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, já faleceu. Ele tinha um instituto que educava sobre o Holocausto e perseguia e tentava identificar nazistas que conseguiram escapar à justiça após a Segunda Guerra. Ele dizia que pro mal vencer, o bem não precisa fazer nada. E Einstein também falava algo parecido com isso. Então eu acho O mal, ele só age, mano. É muito louco isso. Essa frase é muito foda. O mal, ele só age. Ele tá só existindo e o mal ganha. Pro bem vencer, ele tem que fazer coisa. Tá ligado? Ele tem. Porque senão, o mal só por mal existir, ele vai ganhar. que é muito importante as pessoas entenderem. Eu acho que os seguidores do Flow, como o maior podcast do Brasil, precisam entender. A gente precisa estudar essas questões. A gente precisa construir no Brasil e continuar construindo uma sociedade mais fraterna com as outras pessoas que são diferentes, sem preconceitos. E isso, para acontecer, não pode haver, de jeito nenhum, uma normalização, uma banalização, uma normalização. O My Child Lebensborn, mano. Mais... My Child Lebensborn, mano. Puta jogo pesadaço, velho, que a gente jogou aqui. Que tem lá no YouTube. E deu bastante view, mano. Ainda bem que deu bastante view. Porque é um jogo muito pesado e que conta muito sobre isso, tá ligado? Deram 500 pontos. Acho que ele queria falar mais sobre liberdade de expressão e que reprimir ideias, por mais radicais que seja, não é o ideal, pois você não vai mudar a visão da pessoa. Quando você abre para a discussão, pelo menos joga luz sobre o tema, e isso pode, inclusive, mudar quem pensa assim. Se ele não tivesse bêbado, conseguiria expressar isso mais adequadamente. O pano de R$500. Que pano caro, velho. Caralho, mano. Que pano caro, moleque. Tá porra, velho. Mano, tem uns panos de, sei lá, mano, 2 conto aí que você acha, né? Caralho, mano. Pano de 500. É foda, velho. Pera, ele começa com... Eu acho que ele... Aí você acha coisa, né, mano? Aí já acabou aí, né? My Child Lebensborn, o jogo mencionado. Isso. Eu fiz uma série, eu posso até... Depois assistam, porque dura bastante. Mas é um jogo tipo, vamos dizer assim, um bichinho virtual, sabe? Que você tem que ficar alimentando, levando pra escola e tal. Mas com uma... deixa eu colocar aqui, Phelps. Um Tamagotchi, isso. Aqui. Ô, caralho. Só que é bem pesado, Eu joguei inteiro, tem bastante view, ainda bem mesmo que tem bastante view. Mas ele é bem pesado, você tá cuidando de uma garotinha
Eu acho que um pouquinho depois, né? Da guerra. É jogo de triste, só pra deixar bem claro aqui, é jogo de triste. Mas ele conscientiza muito, muito mesmo, mano. No fim da guerra, no fim da guerra. Bem no fim da guerra, isso. Ele conscientiza pra caralho, velho. Assistam. Assistam, porque a mensagem dele é muito foda. Ele dá uma inversão ali. Mano, a inversão que esse jogo passa é muito louco. É muito legal. É muito importante e interessante, mano. Quando você vai ver os vídeos que eu mandei, não sei, PK. Eu não sei não, mano. Ele dá uma inversão muito foda mesmo. Eu aconselho que é muito sobre esse tópico aqui, sim. Sombrios que aconteceu na história da humanidade. O Brasil foi palco. O Brasil foi o país que teve o maior partido nazista fora da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Recentemente... Houve um partido nazista no Houve Brasil. um partido de 3 mil pessoas, os integralistas, com passeata, com suástica, com a bandeira do Brasil do lado da bandeira nazista. Eu recomendo a todos que moram em São Paulo ou que eventualmente Mano, o Brasil foi o maior, velho. Olha que visitarem maluco. o Museu Judaico. Lá tem uma exposição sobre isso e mostram as fotos sobre essas passeatas no Brasil. É assustador. Você quis dizer imersão ao invés de inversão? Não, é inversão mesmo. Esse jogo dá uma inversão. Inversão mesmo. Você pensa de um jeito, mas acontecem as coisas meio que invertidas do bagulho. É muito louco. Isso aconteceu no Brasil. Então a gente precisa sim falar sobre isso. A gente precisa sim combater o intolerável. O intolerável não tem espaço. Eram brasileiros influenciados pelo discurso alemão. Exato. E assim, os discursos de ódio, assim, numa sociedade existe de tudo. E a gente nunca vai acabar completamente com o preconceito, com o racismo. Isso é uma coisa, acho que, endêmica do ser humano. Se você viajar para os países mais desenvolvidos, vai ter pessoas que pensam coisas ruins. Pega a Noruega, com aquele atentado daquele terrorista norueguês que entrou num campo de juventude e fuzilou um monte de gente. Tem até um filme que conta isso. A Noruega, um dos países mais avançados do mundo, um dos sistemas educacionais mais avançados do mundo, existe, sim, uma tendência em que a humanidade precisa se autoeducar o tempo todo. A gente está o tempo todo precisando educar os outros e falar sobre assuntos que levem as pessoas a reflexões para a gente conseguir construir sempre uma cidade melhor. Vai diminuir, não vai desaparecer, mas isso não pode ser normalizado. Precisa ser combatido. No Brasil é ilegal a apologia ao nazismo. No mundo inteiro tirando nos Estados Unidos, por questões culturais dos Estados Unidos, a maioria das pessoas e dos países são contra essa liberdade que existe nos Estados Unidos. Recentemente passou um vídeo de uma passeata nazista em Orlando, onde as pessoas estavam com bandeiras nazistas. Há poucos anos atrás teve naquele caso de Chernobyl, acho que é o nome da cidade, onde teve protestos dos dois lados, teve atropelamento, teve morte. A gente não pode normalizar. Aquela foto daquele policial negro protegendo pessoas que estão com bandeiras nazistas. Que se pudessem chegar ao poder, eles com certeza matariam ou com certeza perseguiriam aquele mesmo policial que estava protegendo a vida deles, para eles poderem gozar da sua pseudo-liberdade de protestar ou de falar o que eles tinham lá para falar. E isso é uma coisa que eu acho que a sociedade precisa entender. Tem discursos, tem maneiras, tem ideias que elas são tão perigosas para a própria sociedade que elas precisam ser combatidas no início, no começo, na educação primária, na educação do ensino médio, no sistema jurídico, na política, na mídia, na academia, em todos os lugares, porque a gente não pode normalizar. Porque se a gente normaliza, a gente tende a repetir isso. Não quando a gente, talvez não nós, mas futuras gerações. Por isso que é tão importante. Tu diria que existe um trabalho nesse sentido, de educação para conscientizar e tudo mais? Existe legislação no Brasil, existe conscientização, mas tem que sempre continuar a fazer mais. Porque quanto mais a gente saber disso, mais as pessoas jamais concordariam com uma ideia de que um partido nazista seria ok. Aí. Ou falar o óbvio aí, ó.
Quanto mais fala, vai chegar vai chegar em pessoas diferentes, mano. E pra aquele que já escutou, vai escutar mais uma vez e vai reforçar a ideia. Participar do debate democrático e de eleições no Brasil. Não é ok em nenhuma instância isso. E se tiver alguém que se convenceu que isso era ok, não, isso não é ok, isso é ilegal no Brasil, é amoral, é antiético e é perigoso. E é por isso que é muito importante, mais ainda, a gente conseguir trazer esses temas à tona. Eu até sugiro você deixar, por alguns programas, se você quiser, o livro na mesa para trazer talvez essa conscientização. Eu posso te mandar os links do Museu Judaico, tem o Museu do Holocausto em Curitiba, tem o Memorial do Holocausto no Rio de Janeiro, tem vários lugares. E eu volto e repito o que eu falei no começo. O nazismo não é apenas uma questão judaica, né? O nazismo não perseguiu apenas os judeus. O nazismo perseguiu minorias, perseguiu negros, perseguiu deficientes físicos, perseguiu ciganos, perseguiu homossexuais, perseguiu pessoas que pensavam diferentes politicamente falando. E essas pessoas também precisam ser colocadas hoje aqui como pessoas perseguidas. E eu, como estou aqui falando, então, humildemente me coloco... Ado. Vou esperar. A olhadinha, mano. A caralha do chat deles não ouve nada, só fica mandando dinheiro defendendo essa ideia absurda. Bom, esse dinheiro não vai pro Monark, né, mano? Porque ele já saiu. Mas sim... É que o pessoal falou que a maioria da grana... Vamos ver aqui. Vamos ver. Hitler era calvo. Que é isso? Desonesto embalar nessa onda de que Monark fez apologia ao nazismo. Sem Monark e sem Flow. Então para de assistir, mano. Acabou, o Monark saiu. Todos sabem que o nazismo é um lixo, assim como alguém que não foi... Assim como sabem que não foi essa a intenção do Monark. Agora, se fosse sobre o comunismo, e também matou muitos, a repercussão seria a mesma? É verdade, Glauber. É verdade, mano. Porra. E o Lula, hein, mano? Nossa, velho. E o PT? Ai, caralho, mano. Ai, velho. Gastou 10 reais pra falar bosta. Tá aí, né, velho? Tem gente que esfrega o cu com dinheiro. Aí acontece mesmo. Falando. E essas pessoas também precisam ser colocadas hoje aqui como pessoas perseguidas. E eu, como estou aqui falando, então, humildemente me coloco representando também essas pessoas. Porque elas também foram perseguidas pelos nazistas. Tu falou que houve um aumento de 270% nos últimos 3 anos de ações neonazistas e tudo mais. Sim. Hoje em dia, onde você acha que esses caras... qual é a fonte de influência para que haja esse aumento? Discursos de ódio. Nas redes? Nas redes, na mídia normal, entre políticos. Mais 500, mano. Todo discurso que traz uma banalização do nazismo, do holocausto... É exatamente isso que ele fez, tá ligado? Mano, é que ele banalizou. Ele colocou o nazismo como nada ali. Um partido nazista aí, sabe? Foi exatamente isso que o Monark fez, mano. Ele só tacou ali. Mais uma coisa. Assim. Banalização do nazismo, do holocausto. Todo discurso de separação entre a sociedade, eles e nós. Todo discurso eles e nós. Que uma parte da população é pior que a outra, que um setor da sociedade é pior que a outra. Nossa, mano. Sabe, eu, Igor, eu me identifico muito com uma frase do John McCain, esse candidato à presidência da... Eles contra... A gente contra eles. Quem que manda, né, mano? Quem que manda a gente... Né? A gente contra eles. Que estranho, né, velho? Acho que já ouvi falar nesse negócio, né, velho? Serei franco, eu tô sem bito. Queria comentar aqui que o pessoal tá chocado com a existência de falas nazistas. Queria lembrar que o Twitter tá cheio de perfil integralista, que prega a mesma coisa e a plataforma não faz nada, porque não conhece essa vertente nazista. Sim. Aí que tá. O Twitter tá lotado de várias coisas. Essa é uma delas, mano. O Twitter é uma terra de... Não é à toa que eu falo, mano, que Twitter realmente é uma das piores... Um dos piores lugares, mano. É o lugar que eu menos quero comentar sobre coisas.
Porque, mano, tem muita coisa lá muito horrorosa, velho. Muito, muito, muito ruim. Então, tipo, caralho, mano. O iceberg do Twitter é muito grande, velho. Se eu falo alguma coisa e estoura a bolha, fudeu. Porque chega um pessoal assim... Nossa senhora, oi Luiz. 37 é o número de vezes que eu soquei minha cabeça na parede hoje com tudo isso. Oi Phelps, oi Luiz. Obrigado pelo resub. Ah, só 37, o meu foi uns 512 mil. Gustavo Muniz mandou 100 bito. O tanto que o Igor tá puto por ter feito uma tatuagem do Monark nas costas não tá no gibi. Aí o problema é muito dele mesmo, assim, mano. Aí o máximo do problema possível é deles. Falaram que esse 500 aqui é engraçado. Meteu essa, Monark. É isso, né, João Marcos? O cara meteu essa mesmo, mano. Meteu essa mesmo, velho. Não é que precisa sair. Pessoas dependem do Studio Flow pra se manter. Como o próprio Igor disse no começo. Lamentável tudo isso acontecer. Mas aconteceu. E não tem mais que isso possa ser feito. E aqueles que se preocupam com o Monark saibam que mal ele não fica. Mano, eu acho que você podia ter falado tudo e cagado pras pessoas que se preocupam com o Monark, sabe? Isso aqui, eu acho ok. Mas essa parte aqui, mano, podia não ter essa informação. Podia não ter essa informação que ia ser, mano, ia ser muito bom. Ia ser muito bom. Ia ser uma mensagem ok. Pau no cu do Monark, brother. Dos Estados Unidos, já falecido, senador, num debate. Não era um debate. Ele estava fazendo a campanha para. Já participei de um grupo de meme no Face onde era um disfarce para nazismo e tinha cara xingando policial, dizendo que não devia ter policial negro. Cara, depois disso nunca mais usei Facebook. Mano, é o que eu tô falando. Tem muito lugar trancado, fechado, com essa galera dentro. E isso começa muito também aonde, mano? Na adolescência, com zoeira, com... Ah, eu tô só brincando aqui com essa coisa aqui, sabe? Eu tô só brincando aqui dessa coisa. Mas, o que acontece? Isso vai virando uma espiral na sua cabeça. Quanto mais você brinca, mais você normaliza, mais você vai achando aquilo real, sabe? Mais você vai se alimentando. Você vai se alimentando daquilo e vai ter uma hora que você vai dar um clique em você e você vai estar fazendo alguma merda. Você vai estar propagando isso como se fosse normal. Você vai estar tão acomodado que essa ideia é meme ou brincadeira ou você já acredita nisso que você vai sair falando isso. E aí, pra você que tá acomodado em falar com a sua bolha, com os seus amigos sobre isso, quando você falar, vai ter algum momento que você vai falar com alguém que não é da sua bolha, a pessoa vai ficar, mano, o que você acabou de falar? O que foi isso que você falou? Mano, isso não tá certo. Não tá certo isso aí que você falou, entendeu? Porque você já tá, pra você tá ok, pra você tá de boa. E mano, não, tá ligado? E tem muito lugar que é assim. E começa realmente na adolescência, em memezinho de internet, memezinho de Twitter, onde é tudo zoeira, é tudo brincadeira. A hora que você vai ver, não tá mais brincadeira, mano. A hora que você vai ver, você já cresceu com essa bolha e todo mundo zoando todo mundo, ninguém dá um toque no outro falando, mano, vamos parar com isso que tá uma merda. E aí, fudeu. Tem casos e casos aí em escola, que quando vai ver, tá falando merda, uns nazismo assim, tá ligado? Concorrer contra o Obama em 2008. E uma pessoa pegou o microfone e falou, eu tenho medo desse cara aí, o Barack Obama, que o nome dele no meio é Hussein, ele ofendeu o Obama, falou que ele era um árabe, perigoso, terrorista, enfim, não lembro o que ele falou. E o McCain fez, não senhor, pegou o microfone da mão dele e falou, ele é um homem decente, um político decente, olha, com candidato concorrendo contra ele nas eleições. Ele falou, um candidato decente, um homem decente, que apenas diverge de mim em quase todos os assuntos que estamos conversando aqui sobre o futuro desse país. Mas é uma pessoa que ama o país, é uma pessoa que ama os Estados Unidos e ele rejeitou o discurso racista dele. Então, acho que é isso. Acho que... Eu estudei com um moleque que ficava fazendo piada apoiando nazismo. Ele falava sendo sempre sincero. Não era nem brincadeira. Não consegui nem sentar do lado desse moleque. O pior é que ele faz isso até hoje. Porque não é brincadeira, tá ligado?
Provavelmente, não duvido que começou como uma brincadeira, porque, amigo zoando com amigo, vamos falar coisa que é ilegal, porque é engraçado, sabe? Falar coisa que é ilegal, que engraçadinho. Começou como amigo assim, e aí não é nem ironia, eu falo que, pelo menos o começo, não falo nem que é ironia. O começo disso é porque algo é ilegal, então eu, adolescente, quero quebrar as regras, quero fugir das regras, quero falar merda. E aí você começa a brincar com isso, porque, adrenalina, sabe? É a adrenalina de estar falando um crime aqui. E aí você começa a fazer isso e começa a ficar mais de boa, a hora que você vai ver, mano, você já entrou nisso. Você vai estar. Hora que você vai ver, você já tá com isso na sua cabeça mesmo, mano. Porque de tanto você reafirmar aquilo de zoeira, você já tá com o bagulho, mano. E aí a chance de você fazer alguma merda depois, não sei, tá ligado? Porque cada pessoa vai maturar a ideia de uma forma diferente. Mas você pode fazer alguma merda. Você pode, mano. Porque a semente já tá lá. Eu conheci uns caras em jogos que falavam meio brincando e eu achava muito errado. Eu perguntava, mano, você é racista? Porque o que você tá falando aqui, se alguém ouvir você falar isso em outro lugar, você tá fudido. Então, mas porque o pessoal fica... Na internet, o que acontece? O pessoal se esconde muito atrás do perfil, sabe? Ou do jogo, ou do nick. Então a pessoa fala e se foda. Fala e se foda. E aí é menos chance de ser pego, tá ligado? Tem isso também. Já que estão falando disso, a galera não sabe muito o que aconteceu na época. E é bom até mesmo pra galera mais nova que não curte ler livrão. Maus, M-A-U-Z. É uma história em quadrinhos que conta a história de um homem que conseguiu sobreviver ao holocausto, contado pelo filho dele. É muito pesado, mas fala de tudo e mais um pouco. Indico pra caralho. Eu acho que eu já ouvi falar nisso aí. Eu não li, né? Porque eu não... Mas eu já ouvi falar assim. Mouse. Eu já ouvi falar nesse aí, sim. Políticos, pessoas que têm influência, jornalistas, acadêmicos precisam, sim, o tempo todo rejeitar esses discursos. Professores nas escolas, porque isso essas pessoas se influenciam por N coisas, né? Você tem hoje em dia acesso à internet. Recentemente teve um rapaz jovem no Sul que postou um vídeo, ele foi processado, fazendo apologia ao nazismo, fez a insinuação com o braço, falou as frases que se falavam na Alemanha em 1933 até o fim da guerra, e ele foi processado. Esse tipo de coisa, ele se retroalimenta entre eles e se alimenta de discursos de influenciadores que dão a eles coragem de continuar fazendo isso. Quando isso não acontecer, como isso não vai acontecer? Com educação, com processos jurídicos, com a criminalização de discursos de ódio contra todas as minorias, não só contra uma minoria específica. A gente está falando aqui, no caso, eu fui convidado por vocês, eu vim, mas a gente está falando que o nazismo... o moleque no shopping com a suástica no braço. Teve o mais recente também de um cara que realmente tinha um monte de coisa, suástica e tal, tava queimando um papel, não lembro, mano. Eu vi a imagem muito rapidamente num vídeo. Tem imagem, o pessoal tampa o rosto, grava em casa, que tem um monte de coisa. Tem um cara que é velho, que colecionava um monte de coisa também, que foi pego. Ele colecionava um monte de coisa da guerra. Eu vi também isso aí. O cara que colecionava um monte, ele tinha muita coisa da guerra, mano. Muita coisa, umas pistolas, um monte de símbolo original da época. Passou no Fantástico esse aí. De uniforme, mano. Que é isso, sabe, velho? Que é isso, mano? O nazismo perseguiu outras pessoas e não só judeus, mas isso precisa ser feito em todas as instâncias da sociedade, porque é apenas essa conscientização, de que a pessoa entenda que isso é absurdamente errado, além de ser ilegal, e as pessoas vão parar de fazer isso. Ninguém nasce odiando ninguém. Ninguém nasce odiando uma pessoa pela cor da pele, pela sua sexualidade, ou pela sua religião, etnia ou raça. As pessoas aprendem a odiar. O antissemitismo, no caso, ele sempre existiu. Jonathan Sacks, que foi rabino-chefe da Inglaterra, já falecido, foi considerado Lorde pela rainha, ele dizia o seguinte, ele dizia que
O antissemitismo, no caso, eu me refiro à judeofobia, né? O ódio aos judeus, porque existem outros povos semitas também, mas o antissemitismo, e aí me referindo ao ódio aos judeus, ele foi montando ao longo da história. Ele começa com ódio aos judeus por causa da sua religião, ele vai mutando e, de repente, ele vira o ódio aos judeus por causa da sua raça ou etnia, e depois ele vira o ódio aos judeus por causa do seu Estado-nação, que é o ódio exacerbado e desproporcional que as pessoas têm ao Estado de Israel, que também é um tipo de antissemitismo. E não estou falando críticas ao Estado, eu estou me referindo à não legitimidade da existência de um país, de um lar nacional, o povo judeu, ou o combate ao movimento nacional judaico. Então, esse tipo de discurso que a gente precisa educar as pessoas. A gente precisa educar as pessoas o que é ok e o que não é ok. O que é plausível, a discussão no campo das ideias, e o que é o discurso de ódio excludente, radical, que pode sim levar não só ações violentas físicas, mas a um cancelamento coletivo da sociedade, uma parcela da população. Né? A gente, há pouco tempo atrás, há 40 anos atrás, 30 anos atrás, a homofobia era algo natural, as pessoas falavam disso nas ruas, faziam piadas, e hoje em dia não é normal. Programas de televisão, não preciso citar, tinham piadas que hoje em dia seriam completamente não seriam cabíveis hoje em dia, numa sociedade que a gente tem hoje em dia. E esse tipo de coisa que a gente precisa também introduzir nesses discursos de ódio. O nazismo, ele foi algo completamente a par do que aconteceu Até na história do mundo. pouquíssimo tempo atrás, exatamente, mano. Que se tem notícia. E ele precisa ser estudado para que a gente possa entender o que ele foi. Nos últimos 10 anos mudou tudo, tá ligado? 10 anos. Nos últimos 10 anos a internet mudou o que você poderia ou não falar na internet. 10 anos atrás, o pessoal falava umas coisas e ninguém xingava. O pessoal ria junto. Com um monte de coisa erradíssima. E mano, esses 10 anos avançou tanto. Avançou muito, muito mesmo. Todas as pautas de tudo quanto é coisa, a ponto de hoje em dia a gente saber melhor o que é ou não, sabe? O que pode ou não você falar umas coisas, tá ligado? Porque nem era discutido 10 anos atrás. Aí que tá, era discutido, mas era em outros meios, sabe? A internet estava engatinhando 10 anos atrás, a comunicação estava engatinhando em forma da internet. Então, a internet avançou tanto, essas pautas, essas conversas, e agora a gente tá em outro lugar, sabe? Em outro lugar. Por isso que não cabe mais a pessoa falar, você devia ter me ensinado. Porque agora a gente já tá em outro lugar. A gente já não tá mais zoando umas coisas e todo mundo rindo, sabe? Não tem mais essa de, vocês têm que me ensinar as coisas, ainda mais coisas tipo isso, tá ligado? É foda, mano. É foda. E jamais aceitar qualquer norma. Pessoas têm que continuar falando, mas não falando pra você, tá ligado? Não tem que te ensinar. As pessoas estão falando sobre isso o tempo todo. Ele tá falando aí no programa pro pessoal que tá escutando. Mas se não fosse esse programa, todo dia tem alguém falando sobre como o nazismo foi ruim, tá ligado? É só você ir atrás dessa informação. Tá sendo falada o tempo todo. Normalização com essas ideias. Porque isso foi extremamente perigoso. A Alemanha era uma democracia e virou uma ditadura de um dia para a noite, com perseguição a minorias, que causou a morte de 6 milhões de judeus, milhões de outras pessoas, e uma Segunda Guerra Mundial que matou 50 milhões de pessoas e mudou o mundo. E é justamente isso que... Ih, deu ado. Não aguardo. Bismuth mandou 100 bito. Na época de escola, meus amigos tinham um grupo de humor ácido, que o objetivo era zoar apenas a gente. Éramos em 7. Só que o grupo era público, só precisava solicitar pra entrar. E entrou bastante pessoa, e essas pessoas só atacavam negros e africanos, coisas bem pesadas. Nós vemos obrigados a desativar o grupo. Caralho, mano. Meio que, tipo, perdeu o controle, porque vocês se zoavam, e aí entrava um pouquinho mais de gente, vocês continuavam se zoando, até entrar uma galera que começou a pegar pesado, tipo, começou a ir pra outro lugar. Caralho, mano. Pesado pra caralho, velho. Mano, acontece muito em escola, tá ligado? Em escola acontece pra caralho.
só ficar zoando umas coisas aleatórias e você nem vê. Porque você, mano, sei lá, né? Sei lá, adolescente, velho. O pessoal mal tá pensando, criança também, mal tá pensando o que tá falando direito, tá só achando divertido e engraçado. Aí você fica falando pra caralho um monte de coisa, só que isso vai pra outro lugar, tá ligado? Hora que dá errado, dá errado. E criança também não tem senso crítico. Agora, um adolescente ou um adulto continuar zoando com isso, já é pra você ter senso crítico, tá ligado? Já é pra você ter aprendido o que você tá falando, o que quer dizer as coisas que você tá falando. Entendeu? Já é pra você saber o que você tá querendo, o que as palavras que você tá falando quer dizer. Criança, é errado? Claro que é. Se alguém vê a criança falando merda, tem que falar com a criança. Mas entre as crianças, se foda, tá ligado? Você não tem como saber o que as crianças estão falando. Agora, você vai crescendo e continuando, mano. Cacete, velho. Com essas ideias. Porque isso foi extremamente perigoso. A Alemanha era uma democracia e virou uma ditadura de um dia para a noite, com perseguição a minorias, que causou a morte de 6 milhões. Ainda me arrependo muito das coisas que eu falava quando eu tinha 14 e 15. Só coisa horrenda. Ah, mas eu também, mano. É o que eu já falei aqui em live, velho. 2012, 2011, 2013, o tanto de tweet que eu tinha falando merda, velho. Tinha. Eu deletei tudo, obviamente, porque eu li aquilo e falei, caralho, nem a pau. Eu falava merda. O tanto de vídeo que tinha também, tá ligado? Mas, mano, claramente eu não falo mais, mas já falei merda. Falei umas coisas pesadas. Na adolescência zoava umas coisas pesadas pra caralho. Mas isso cortou, tá ligado? Cortou. Corta tudo, cresce. Você sai dessas. Você sai. Milhões de judeus, milhões de outras pessoas, e uma Segunda Guerra Mundial que matou 50 milhões de pessoas e mudou o mundo. E é justamente isso que eu acho que a sociedade... A gente precisa se concentrar e talvez entender que a história é cíclica. E que a gente está agora em 2022, mas em 2222, nenhum de nós vai estar aqui. E a gente precisa deixar um legado educacional, a gente precisa deixar um legado para essas pessoas, para elas entenderem que se a gente deixa de educar, se a gente deixa de lutar contra o totalitarismo, se a gente deixa de lutar contra o racismo, se a gente deixar de lutar contra esses preconceitos, eventualmente vão ter aqueles que vão se levantar e vão fazer isso de novo. Basta uma pessoa motivada e uma população que ache que o que ele está falando é certo. Por isso que precisa o tempo todo criar barreiras, leis, aulas, para que isso seja o tempo todo entendido. A conscientização, nesse caso aí, é a chave, né? Barrar esse tipo, o discurso de ódio, que é um ataque a quem uma pessoa ou um grupo de pessoas não devia existir. Não só a conscientização educacional, leis claras e a punição para aqueles que infringem isso. E aí eu deixo isso para quem é especialista nesses assuntos jurídicos, que eu não sou. Eu sou cientista político, sou historiador nesses assuntos e educo sobre isso em vários locais. E é justamente sobre isso. Se a gente tiver uma educação e essa educação estiver cada vez melhor e cada vez mais inclusiva e cada vez mais acessível, vão ter cada vez menos atos e cada vez menos processos. Você enxerga no mundo algum lugar em que haja um movimento de ódio que está crescendo, alguma coisa assim? Eu enxergo que o populismo, seja ele de esquerda ou de direita, seja ele de progressista ou conservador, como a gente quiser nomear aqui, ele é problemático. O populismo, ele mexe com as emoções das pessoas, ele mexe com o sentimento delas. E as pessoas deveriam lidar com a política de uma maneira diferente do que elas lidam, cito aqui o meu amigo René Ozzy-Cuquier, diferente do que eles citam, do que as pessoas lidam com futebol ou religião. Você torce para um time, o time perde, você continua torcendo para ele o tempo todo até ele ganhar, não importa quantas vezes ele perder. A sua religião, você vai continuar a mudar de religião porque alguma coisa aconteceu de ruim com você.
a gente tem que tratar a política de uma forma diferente. A gente tem que tratar a política com mais razão, com mais lógica, com mais parcimônia. E não Parcimônia, boa. E não com tanta emoção. A gente tem que olhar para os lados e ver o que está certo e o que está errado em todos os âmbitos políticos. Talvez tenha esses aqui que pensem coisas que são decentes e plausíveis, e aqui também. E conseguir chegar em coalizões onde, apesar de existirem várias discordâncias entre partidos, existe alguma coisa que eles concordam, e a partir daí seria uma porta para encontrar uma pacificação do cenário, do âmbito político. Israel conseguiu fazer isso agora na coalizão que eles fizeram entre esquerda e direita, conservadores e liberais, partido árabe dentro, e está lá, está funcionando. Eles não estão discutindo o que eles não concordam, eles estão agora tentando arrumar o que eles sim concordam. O populismo é perigoso. E eu acho que no mundo tem muitos governos, eu estou falando de democracias ou pseudo-democracias, não estou falando agora de ditaduras, porque aí nem se fala, né? Tem muitos governos com discursos... Monark não está não, gente. Que podem ele ser está em outro lugar. Partido que é xenófobo, que é anti-imigração. Existe um problema de imigração na Europa, vamos lidar com o problema de imigração de uma certa forma. Países têm leis para imigração, tem uma série de critérios, isso tem que ser aplicado, isso tem que ser feito. Nos Estados Unidos tem, no Canadá tem, na Austrália tem, mas daí para ter um partido que ofende uma minoria de forma geral, né, generalizando todas essas pessoas, isso gera o discurso de ódio e pode gerar violência contra essas pessoas, porque as pessoas vão agir violentamente. Suásticas pichadas. Influenciadas por esse grupo. Sinagogas sendo invadidas, igrejas sendo invadidas, não podemos compactuar e normalizar com a intolerância religiosa e com o populismo contra seja quem for, no final das contas. Professor, obrigado. Isso aqui foi bem curtinho mesmo, assim, mais uma para a gente falar sobre... Falou. E falou. É uma cartolina do Monark, mano. Bem bom, mano. Bem bom. Falou coisa legal, velho. Falou coisa legal. Bismuth mandou 100 bito aqui. Eu tinha um professor de sociologia do 1º ao 3º ano que era pastor também. Ele me chamava de Hitler por eu ser contra as ideias dele e não acreditar na existência de um ser superior. Pra ele era super normal, mas pra mim eu sou triste por isso até hoje. Caralho, mano. Que porra é essa? Ele te mandava essa só por você não acreditar na mesma coisa que ele, é isso, tipo... Caralho, mano, que fudido. Então, eu acho que isso já é o suficiente pra dar merda pra ele, né? Você falou que sociologia do 1º ao 3º ano. Não sei quanto tempo isso faz, né? Mas isso já dá pra dar merda pra ele, mano. Falar tecnicamente, mano. Porra. 3 anos ouvindo isso? Caralho, velho. Esse lance do Pro... Ih, mandou errado. Pode mandar 100 bit mesmo. Não 100 bit de dinheiro, de número. Pode mandar normal que eu leio o que você fala aí. Mandou sem querer. Manda 0 bits, isso. Manda mais 100, não. Manda 100 conto agora. Pode mandar 100 reais aí agora. Tô brincando, pelo amor de Deus. Pode mandar só a mensagem. Manda 500 conto. Manda 500. Acho que o Monark tá quieto no canto por ordem de produção. Esse app foi a produção tentando amenizar. Ah, sim, isso aí foi, como que chama? Controle de crise? É esse o nome? Eu esqueci o nome. É alguma coisa de crise. Eu sei que tem crise no nome disso. É isso, né? Controle de dano. Não, acho que é de crise mesmo. De dano? Nossa, eu achava que era de crise. Gestão de crise. Tem alguma coisa aqui que é crise, na verdade. Gestão de crise e controle de dano. Ah, então é os dois. Tá. Mas então é isso. Quando dá alguma merda muito grande em alguma empresa, tem todo um negócio muito rápido acontecendo na empresa pra ver se arruma a situação, entendeu? E claramente isso aqui foi, porque isso aqui é scriptado. Não exatamente o que o cara ia falar, mas os tópicos sim. Os tópicos que ele tava falando era, mano, esse mini flow aqui é scriptado mesmo, mas porque pela merda que ele falou, né, velho? Crise entre os brothers.